Johnnycast. Ei, meu nome é Rafael Oliveira e esse é mais um QuestioneCast, o podcast do Estima TV. E nessa noite, a noite muito legal, muito especial, eu trago aqui quem? Billy Graham, Jay Caetano. Tudo bem, meu amigo? Bem, obrigado. É um prazer estar aqui. Já tentamos agendar outras datas, mas por um motivo muito justo e acabei não acontecendo, né? Mas hoje tenho esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui para a gente poder bater um papo bem legal. Rafael eu conheço lá da Secretaria de Saúde, vez ou outra a gente se esbarra por lá, às vezes dá um problema no computador, eu acabo tendo que recorrer a ele, né? Mas, mais uma vez, é um privilégio muito grande, Rafael, poder compartilhar também aqui um momento de descontração e poder falar também daquilo que Deus faz na nossa vida, né? Essa é a oportunidade aí que você está dando. Pode ter certeza de uma coisa, que Deus o recompensará muito por essa abertura aqui de poder a gente falar de algo que fez a diferença na minha vida e pode fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas. Olha, eu fico muito feliz por hoje se fazer possível a sua presença, né? A gente sabe que não foi fácil, né? Esses últimos dias para você e para sua família. Sempre eu trago as pessoas aqui, a gente fala sobre os sonhos, sobre a felicidade, sobre coisas da vida. E aí aqui nesse dia eu estou trazendo aqui um forasteiro. Sim. Somos forasteiros nessa terra porque nós cremos na pessoa de Cristo Jesus. Quando se fala Cristo, nós somos um pequeno Cristo, né? E somos aqui o representante dele aqui na terra. Eu trouxe essa métrica aqui, trazendo aqui um pouco para a nossa cidade, né? Porque a gente aqui é conhecido aqui como a capital da amizade. E logo no início do podcast, às vezes, deixo pro final isso aqui, mas eu vou fazer já uma polêmica de início aqui com você. Montanha é realmente a capital da amizade para você? Olha, Ó, surpresa, peguei, hein? Aquela placa que tem na entrada da cidade, bem-vindo à montanha, a capital da carne de sol, é verdade. A capital da amizade, eu confesso assim, que eu venho de cidade grande, já tive a oportunidade de morar em São Paulo, Pernambuco, e são culturas também diferentes, né? Mas vamos me ater aqui no Espírito Santo. Eu nasci em Afonso Cláudio, interior do Espírito Santo, fiquei até mais ou menos 11 anos morando na roça mesmo. E se eu falar, as pessoas não acreditam, mas eu capinei. Meu pai tinha um costume de sair de manhã para a roça, a lida, né? E levava a gente. E algumas coisas que me chamam muita atenção, Rafael, do meu pai, que ele já faleceu em 2004, era que a gente ia as minhas irmãs, meu irmão, né? E ele não deixava, era coisa muito, isso marcou muito a minha vida, ele não deixava a gente tocar a enxada na terra sem antes ele chamar ali, fazer um círculo ali e pedir a bênção de Deus, o cuidado de Deus. Uma coisa impressionante, eu já cheguei a capinar lavoura de café, por exemplo, alguns pés de café, poucos pés de café, eu não tinha muita destreza com a enxada, de puxar a cobra realmente para cima do pé. E graças a Deus, isso não me aconteceu nada, nenhuma delas, né, me picou ou coisa desse tipo. Então foi muito marcante essa passagem, esse período, esse curto período aí, até mais ou menos 10, 11 anos de idade, na roça. Um fato, voltando à questão da capital da amizade, como eu disse, eu venho de uma cidade, eu venho de Vila Velha, morei basicamente 49 anos no mesmo lugar. E observa alguns pequenos detalhes aqui. Quando vou contar um exemplo que aconteceu, não vou dar o spoiler, mas sem mencionar nomes, lógico, questão ética. Você chega no comércio, vou dar um exemplo, eu cheguei num comércio recentemente, eu precisava de tempero verde.
E eu cheguei para um rapaz, estava sentado, e falei assim, você tem cebolinha, salsinha? Tem não. E ficou sério, não falou mais nada. Tem não. Mas eu acho assim, ele poderia ter dito assim, olha, hoje eu não tenho, mas amanhã você vem aqui que vai ter. E ele falou que ele não, assim, não fez muita questão. Então aí eu questiono muito a questão da capital da amizade, exatamente e por esse exemplo que eu estou dando aqui. E outros, eu entrei em outros comércios, percebe-se que não tem tato. Às vezes o comerciante, vou usar a palavra comerciante, se eu falar empresário, você coloca uma pessoa num patamar muito alto. Mas comerciante é mais fácil para entender. Ele contrata a equipe que vai trabalhar com ele, mas ele não dá treinamento, não qualifica a mão de obra, né? Outro exemplo que assim que marcou muito em Montanha, eu sei que é uma cidade do interior, compreendo que eu vim também do interior, é aniversário da minha esposa, e eu cheguei na padaria, eu precisava de comprar pão de queijo, ela gosta mais de pão de queijo, e eu cheguei, falei com a moça assim, eu quero pão de queijo e tal, aí botou aqui na sacolinha e tal, eu fui no caixa pagar, e a moça do caixa falou alto para outra, fulana, esse pão de queijo é de ontem ou de hoje? Eu falei, mas por que de ontem ou de hoje? Não, porque de ontem é mais barato. Então as pessoas não têm muito o tato para lidar com o público, né? Eu falo que eu sou especialista em atendimento ao público. Tanto que eu venho de uma história, né? Que eu vim de Vila Velha para cá, não foi por acaso, namorava uma pessoa daqui. E o mais curioso, eu trabalhei com consultoria farmacêutica. Eu vim aqui em média uma vez por mês, andava por aqui, nunca hospedei aqui em Montanha, nunca almocei por aqui. E eu sempre fazia esse trajeto, às vezes eu almoçava ali em Boa Esperança, às vezes Pinheiro, Nova Venécia, mas não almoçava aqui. Curiosamente, quando eu parei de viajar para cá, eu fazendo sempre lives pelo Instagram, às vezes no Facebook, ela entrou e começou a observar, falar, puxou uma conversa e tal. Aí conversamos um pouco, não vingou muito, né? Aí passou mais ou menos aí quase um ano, ela percebeu, pô, mas esse moço está sozinho aí. Aí puxou uma nova conversa e eu falei assim, olha, vamos ajeitar aqui para eu vou aí te conhecer. Ela falou, não, deixa que eu vou. Ela foi mais ousada, digamos assim, nesse termo, de sair daqui, viajar a noite toda, e chegar lá que eu só tinha visto ela por vídeo, né? A gente fazia chamadas de vídeo, assim, no início da conversa, bastante, né? As chamadas de vídeo e tal. E ela chegou lá na rodoviária, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Ficar com essa pessoa aqui até amanhã, que ela chegou num sábado de manhã para retornar no domingo à noite, né? Então foi essa ideia, né, de vir para cá. Quando eu vim para cá, eu cheguei aqui, ela me conheceu no dia 1º de abril, falei um final de semana, e no outro final de semana eu vim. Com 42 dias, eu coloquei uma aliança no dedo dela. E já projetando mais ou menos que o casamento seria em janeiro. Curiosamente, casei no dia 15 de janeiro, foi numa segunda-feira, e era o aniversário também do meu sogro, né? O Rafael até falou aqui no início, a minha sogra, a dona Anitta, ela faleceu agora na sexta-feira passada, atrasada, né? Foi, se eu não me engano, dia 1º. Exatamente, ela faleceu no dia 1º, foi na sexta-feira, e estava completando 11 meses entre namoro e casamento, né? Então marcou bastante, era uma pessoa incrível, né? Porque morreu, não a gente não fala, mas fulano fala bem da sogra porque morreu. Não, ela foi uma pessoa incrível. A prova é tão grande disso que várias vezes eu saí da Secretaria de Saúde, passava primeiro lá para falar com ela, tomar um café, tomar uma água, bater um papo com ela para depois eu ir para casa. E às vezes a minha esposa me brincava, você está onde? Estou levando um presente para você. E às vezes eu botava a dona Anitta no carro e levava ela para casa. E depois eu trazia de volta. Meu sogro é uma pessoa espetacular também, lógico. Não posso deixar aqui de mencioná-lo, né? Está sentindo bastante essa ausência aí. Mas eu creio assim que Deus ele está dando o conforto, o consolo, se necessário para cada um, né? Dos filhos, dos netos, a nora, as noras, né? O genro, eu como genro também sinto que a boa mão de Deus ela tem assim nos ajudado bastante nesse momento de aflição. O salmista Davi ele expressa que na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu e me atendeu. E quando nós confiamos em Deus,
É uma frase que eu falo que essa frase é minha, eu copiei de algum lugar e eu acabei adotando ela para mim. Essa frase ela diz que quando nós confiamos em Deus, Ele faz coisas incríveis a nosso favor. E é verdade. E eu percebo todos os dias a evolução, cada dia que passa, eles vão superando. Daqui a pouco vai esquecer a Dona Anita? Não vai esquecer, ninguém vai esquecê-la. Mas vai conseguir, vai amenizando um pouco mais essa saudade e essa dor. É muito, assim, eu sinto muito, assim, pelo momento, e a gente entende, tenta entender, né, na verdade, porque é um momento difícil para todos, mas em Deus a gente consegue esse consolo, né, Exatamente. essa paz, e a gente tem que acreditar, né, que ela está voltando a Deus, não é isso? Sim, exatamente. Eu até no velório, eu falei, né, no velório dela, eu tive uma oportunidade lá de poder ministrar uma palavra lá. Eu usei o Salmo 139. Acho que é próximo ali, o verso 15, diz o seguinte, que antes de nós sermos formados, ainda informe, não havia nada, a nossa história já estava sendo escrita. E assim não foi diferente. A história da Dona Anita começou a ser escrita antes de ser formada. Mas nós temos um tempo. A abertura de Eclesiastes diz o seguinte, que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E nós temos o tempo de nascer, o tempo de viver, ou seja, tem um tempo de plantar, de colher, enfim. Toda essa situação, ela tem o começo, meio e fim. E o tempo mas se tivesse levado para outro lugar, se tivesse, não, ia acontecer. Porque o nosso tempo ele é determinado por Deus. E eu creio muito nisso. No início do ano, eu vou compartilhar aqui uma coisa que aconteceu com todos nós. Ali a gente sofreu bastante com certeza os familiares sofreram mais ainda que os amigos. Eu acredito que sim, e foi uma fatalidade. O nosso amigo Vitor, né, ele estava aqui, vendo o podcast aqui comigo, a gente bateu papo aqui antes, aqui no ano passado e tal, trabalhava com a gente lá, e fomos pegos assim de surpresa, né? Então, mandar um alô para a família, que com certeza está né, tentando, na verdade, sentir esse consolo, né? Porque não é fácil. A gente sabe que é de início, né? E vai passando os dias, mas a gente lembra, é uma coisa assim, delicada, é um momento muito delicado. Tipo, esses dias eu estava assistindo os podcasts, vendo a conversa, né? A nossa conversa aqui. E nessa conversa, ele falava sobre alguns sonhos, falava sobre o atendimento. Porque quando você falou ali, eu lembrei logo dele. Porque, assim, é uma das pessoas que eu conheço que estava atendendo muito bem. Tinha a lógica do bom dia. Assim, quando a gente chegava, né, ele falou no podcast sobre o bom dia, sobre os momentos, assim, sobre as piadinhas. Porque, assim, particularmente, eu gosto de fazer algumas piadas. Era uma pessoa que a gente tinha o mesmo nível assim, de piadas, né? Ele até brincou, falou no final do podcast que eu ensinei ele a fazer aquelas piadas ruins. E, tipo, uma pessoa que deixou muita saudade, é um cara muito, muito bacana. E a gente, né, mandar um alô pra família do Vitor, né? E a gente lembra, assim, a gente não falou nada antes aqui, por questão até de respeito mesmo, de não saber o que falar. E por ser um momento muito delicado. É interessante, Rafael, que nós não estamos preparados para perder nada. E, curiosamente, esse caso do Vitor, eu acompanhei assim, pelas redes sociais. Acho que, se eu não me engano, eu tinha acabado já de chegar por aqui, né, que eu mudei para a montanha no mês de setembro. Cheguei aqui no dia 5 de setembro. E vai observar, mas tão novo. Foi aquela história que eu falei agora há pouco. O tempo de Deus é o tempo dele. Né? E eu vi várias pessoas falando, não conheço a família, mas só saber que Deus é Ele que dá o conforto, é Ele que envia o Espírito Santo para quê? Para que consiga acalentar o nosso coração. Eu me lembro quando meu pai faleceu, em 2004, quantas vezes eu estava almoçando, eu largava o prato lá na mesa e saía, ia lá no cemitério, que é um cemitério bem antigo, né, em Vila Velha,
Eu ia lá, chorava, não ia adiantar nada ir lá, só os restos mortais mesmo estavam lá. Mas eu voltava com certo alívio de lá. Eu voltava mais leve. E tanto que eu fui para Vila Velha, normalmente eu vou lá menos de 2 meses, 45 dias, normalmente eu vou para lá. E eu passo no cemitério para dar uma olhadinha, se está tudo tranquilo, se ninguém quebrou alguma peça lá, alguma coisa desse tipo. Então, na verdade, é até mesmo um respeito pela memória. Isso aconteceu agora com o falecimento da minha sogra, foi sepultada no sábado. Já no domingo nós tivemos lá, só para acertar algumas coisas lá, limpar em volta da sepultura dela e tal. E quando eu saí para viajar, eu percebi que a minha esposa queria parar no cemitério. E um dado momento, assim, eu vou aumentar um pouco a velocidade, para não gerar aquele desconforto da questão, que ela está bastante chorosa ainda, às vezes de madrugada, acorda ainda chorando bastante. Mas mesmo com toda essa ferramenta que nós temos de crer que Deus ele dá o consolo, nós somos humanos. A gente sente falta, chora. Então eu sempre falo muito com ela, olha, eu sei o que é perder um pai, perder uma mãe, perdi o meu irmão, fez um ano agora, dia 27 de fevereiro, o pastor, né, o pastor Jomar, era pastor da Assembleia, e ele foi uma figura muito importante, até porque ele que conduziu para o seu irmão mais velho, ele conseguiu conduzir a gente como família, tirar a gente de um lugar, levar para o outro, olha pai, isso aqui vai ser o melhor lugar para a gente. E ele basicamente nos trouxe do interior para cá. Então tem história. Eu acho assim, se pegar, né, nessas histórias legais, os momentos de descontração. Então eu creio que a família do Vitor, né? Isso. Tem conseguido, vai superar isso aí, vai esquecer? Nunca vão esquecer. Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai acostumando um pouco com a dor, né? As lembranças vêm, mas a gente já consegue conviver com a ausência. E o mais interessante é colocar nas mãos de Deus para Ele dar, no momento de tristeza, e acalentar o nosso coração. E é o único que pode fazer isso. Com certeza. A gente tem todo ali, Deus assim, tá ali com a gente, ajuda. O tempo todo. O Espírito Santo ali move os nossos pensamentos. Sim, sim. Então a gente acaba ficando, assim, protegidos. Às vezes a gente não consegue também, como se fala, administrar isso. Sim. Somos humanos. E nos dias de hoje, acontece aqui na Terra, né, algumas doenças, como se falam, assim, psicológicas, tipo a depressão, que existem alguns gatilhos. Eu estou puxando esse assunto aqui porque eu sei que você está trabalhando no setor da saúde. Saúde mental. O EMAES. EMAESME. EMAESME. Isso. É isso. E, eu lembrei porque, assim, sempre tem um gatilho, né? Isso para algum problema e sempre as pessoas procuram, algum familiar procura aquela ajuda e tal. Me fala um pouquinho sobre esse trabalho. Eu já estou jogando na frente, mas fala pra gente. Então, EMAESME é um nome grande a tradução dessas letras aí, que é Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental. Eu assumi lá recentemente como coordenador da unidade, é um desafio muito grande, até porque eu já trabalhei em hospital, mas eu não era tipo enfermeiro ou técnico que fosse, né? Mas é um desafio muito grande você lidar com a pessoa que tem não o distúrbio em si, mas que tem algum problema de cunho psiquiátrico, psicológico. Existe uma frase de Augusto Cury, que diz o seguinte, que não adianta, ninguém vai conseguir trabalhar em equipe se ele não souber ouvir, aprender a ouvir. E também não vai conseguir estar em equipe se não souber se colocar no lugar dos outros. Eu pego muito essa frase, Augusto Cury, eu trago para aquela história do bom samaritano. A Bíblia relata que aquele moço desceu, vindo pela estrada, ele foi assaltado. Tem uma parte do texto que diz que deixaram ele sem nada, sem roupa. E passaram outras pessoas por ali, passaram de longe, ninguém deu atenção nem nada. Passou o primeiro, passou o segundo, aí veio um terceiro, lá de Samaria, por isso que veio um bom samaritano. Essa parábola que Jesus contou é muito interessante. E aí, essa parábola tem um lance bem bacana, é que aquele moço que veio, eu creio que ele podia ser um vendedor, um representante, alguma coisa, que ele veio, ele parou ali,
O texto relata que ele limpou aquelas feridas, que o moço lá apanhou muito, eles quebraram muito ele. E ele limpou aquelas feridas com azeite e mel. Colocou ele sobre o cavalo, levou para uma hospedaria, assim vai relatando a parábola, colocou na hospedaria, pagou a conta e deixou ele lá. E avisou o pessoal da hospedaria: se gastar mais alguma coisa, quando eu voltar eu pago. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente não se colocar no lugar das pessoas, ele não vai conseguir êxito naquilo que faz. Eu trabalhei no IMABA, um bom tempo no IMABA, e lá eu pude vivenciar no dia a dia. Para mim aquilo foi, na época que eu fui para lá, a convite de uma amiga, ela me levou, quando ela falou assim, o salário é tanto, eu falei, não, eu aceito, mas é pouco, eu vou. Para mim, eu estava conversando agora, essa semana passada, com uma pessoa que foi do RH, né? Que é do RH. Um bom vínculo de amizade com ela. E falando assim daquilo que eu vim para cá, né? E consegui caminhar, avançar um pouco na história. Mas a questão do IMABA, para mim, ela foi uma faculdade com pós-graduação. Porque você imagina você lidar numa semi-intensiva, numa UTI, com crianças. É mais doloroso para a gente. Então a gente tem que ter um preparo muito bom para ver aquela situação ali. Nossa. O que eu pude fazer, muito, eu fiz trocentas vezes durante o dia, era quando eu caminhava alguém, que eu acompanhava alguém para o centro cirúrgico ou algum exame mais complexo, eu sempre usei essa frase, que quando nós confiamos em Deus, Ele faz coisas incríveis a nosso favor. E eu tive o privilégio, por diversas vezes, aquelas pessoas que entravam lá, uma criança, às vezes, fazer uma cirurgia de coração. O risco é muito grande, vai mexer no coração ali e tal, e ainda criança. Não dava para... Como eu sou capelão, nós falamos sobre isso, né? Eu sou capelão, então não dava para você abrir a Bíblia e ficar pregando lá, né, para a família e tal. Mas eu adotei essa frase porque ela consegue preencher, às vezes, aquela necessidade daquele momento. E quantas vezes a mãe entregava o filho lá e vinha pelo corredor chorando. Depois eu parava um pouquinho, pessoal, vou falar uma coisa para você, confia em Deus. Se você confiar nele, ele vai fazer coisas incríveis. E depois eu via essas respostas, quando as pessoas iam fazer revisão da cirurgia. Olha, eu lembro que o senhor, me chama de senhor, gente do céu. Aí falava assim, olha, o senhor me falou essa palavra aí para confiar em Deus. E a gente vê o resultado. Porque tudo, para nós dependemos de Deus. Como eu disse, a nossa história ela foi escrita tão bem escrita, que Deus escreveu. Nessa data aqui, 11 de março de 2024, e a hora tal, minuto tal, segundo tal, você vai estar com Rafael. Isso é fato. Não adianta falar que se foi escrito. Não, está lá. E Deus ele já determinou isso. É uma coincidência que Deus quis que coincidisse. Exatamente. Olha, a gente sempre fala sobre coisas mundanas, aqui eu faço muitas piadas, e a gente brinca muito, mas na hora que fala de Deus, assim, eu gosto muito de ouvir e dar voz, assim, porque realmente falar de Deus não é fácil. Não é fácil. E tipo assim, e a forma que se fala de Deus também, teve um podcast anterior aqui que eu estava falando que algumas pessoas abordam, assim como o atendimento lá que a gente estava falando, assim como aquele atendimento mal feito, né? A gente não quer comprar aquela coisa, às vezes a gente não quer ouvir falar de Deus, porque o mensageiro de Deus levou a palavra de uma forma, assim como se fala, brusca, entendeu? E eu acho muito, muito interessante que na nossa conversa, a gente vem conversando aqui, que você sempre traz coisas sobre o amor de Deus. Sim. E isso eu assim, dou muito valor por isso. Existe julgamentos, vai existir, mas se a gente ir pelo amor, a gente não precisa chegar na dor, né? Exato. Falando mais um pouquinho da questão, eu falo que eu sou especialista em atendimento público, vou contar um pouquinho para vocês entenderem a minha história, a minha chegada em Montanha. Tudo aconteceu por causa do meu sogro. Ele comprou um para-choque, pediu que eu comprasse um para-choque e despachasse para ele no ônibus lá e tal. Fui lá, conversei com o pessoal da saúde, você
traz para levar um para-choque meu sogro. Quando o motorista, ele salvou meu número, ele viu que apareceu minha foto e da minha namorada, a então namorada. Ué, mas a sua namorada é a professora da minha filha. Aí, aquela troca de favor, eu retornei, falei com ele assim, fica com esse número, se você precisar de alguma coisa que eu puder te auxiliar aqui no hospital, você me fala. Na semana seguinte, vai o bendito motorista para lá, levar uns pacientes. A médica, a neuropediatria é uma das especialidades mais complexas, mais difíceis de ter. Hoje, Montanha tem. Né? Foi feito agora um mutirão recentemente, estamos já programando um próximo aí também, que consegue as pessoas não ter que deslocar daqui 300 e quase 350 quilômetros, ou acho que até mais um pouquinho, até Vila Velha, para ir lá consultar. Beleza. Fui lá, peguei ele me encaminhou, tirou uma fotinha do pedido do exame, eu fui conversei com a médica lá, consegui remarcar. E já remarcou para a semana seguinte. Já na semana seguinte, olha como que Deus ele trabalha de uma forma tão espetacular. Eu falei com esse motorista e falei com ele o seguinte, leva meu número e dá para o secretário de saúde. Eu não tinha noção quem era o senhor Edgar Andrade, que é da saúde. E comecei ali, passou o telefone, mas assim, como é a deficiência, a dificuldade por neuropediatria, outras especialidades é mais complexa, às vezes ele mandava, o Edgar me mandava 5, 6, 8 nomes de lista para agendar. Eu chegava no rapaz que fazia agenda, rapaz, eu não posso, ele falava, Billy, eu não posso colocar isso tudo aqui, vai ser tudo para Montanha, não dá. E tinha que, vai dividindo durante a semana aí, vai atendendo. E surgiu, eu não tinha intenção de mudar para Montanha. Não tinha essa intenção de mudar para cá. Logo, era algo previsto para ainda uns 3 anos, até porque eu precisava terminar a faculdade e tal. E eu estou com a faculdade travada aí, meu filho até me chamou a atenção recentemente por isso. Então, aí eu ganhei uma certa intimidade com ele. E brinquei com ele um dia. Falei assim, olha, eu vou pedir a minha namorada para entregar um currículo para você, e você dá uma olhadinha aí. Segundo ela entregou o currículo para ele, como é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, já conhecia ele. Ela falou que ele olhou o seu currículo todinho, atenciosamente, olhou umas 3 vezes. Uns dias depois, estava chovendo muito no hospital, e numa segunda-feira, eu saí rapidinho dentro do hospital, fui lá no meu carro, eu sempre carrego essa Bíblia aqui, dentro do porta-luva do meu carro, eu falo que essa é a minha arma poderosa. Aí coloquei lá, saí, entrei no carro aleatoriamente, eu já tinha falado com Deus durante a noite, porque alguém falou algumas coisas comigo no hospital e eu precisava de ter uma decisão, né? Havia uma certa... A vida da gente não é muito fácil e quando você começa a caminhar com Deus, tem as dificuldades. E você tem que ter um tato muito bom para você permanecer em pé, sabe? E lá arrumei no segundo dia de trabalho, já consegui uma pessoa para me perseguir o tempo todo. Faziam coisas incríveis assim que não tinha nada a ver comigo. Um dia a minha coordenadora falou assim, olha, se eu não conhecesse o teu trabalho, a forma que você trabalha, eu acreditava neles. E fui ficando, fui e tal, beleza. Voltei, fui lá, abri o texto, e aí estava dizendo o seguinte, o texto, que eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada. Falei, gente, esse lugar aqui que a pessoa falou comigo, lugar de honra, ela me falou de um lugar de honra. Não é aqui no Imaba. E saiu uma promoção. Eu pedi demissão lá para os aborrecimentos e tal, não deram a demissão. Então nós vamos te promover, eu sei, para uma coordenação. Estava tudo certo, Rafael, para eu ir para uma coordenação lá de um setor. O que aconteceu? O Instituto Aqua, ele travou a promoção e novas contratações. Aí eu fiquei, agora o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui do jeito que está? Mas fui ficando, crendo naquilo que Deus faz, né? A confiança em Deus e faz coisas incríveis. Eu sou peça viva nisso. Aí quando foi mais à frente, uns 15 dias que eu tinha enviado o currículo, o Edgar me ligou. Eu estou mencionando o nome dele aqui, é uma pessoa que eu tenho uma intimidade muito grande com ele, e vou dizer assim, eu tiro o chapéu pela pessoa íntegra, que é o secretário de saúde aqui de Montanha, viu? E ele me ligou, quando ele ligou por volta de umas 8 horas da manhã, eu falei assim, tomara que seja uma notícia boa.
Aí ele falou, e me chamou de máquina. Tem uma história de máquina aqui. Eu não entendi o que era máquina. Eu falei, será que é máquina? Eu não entendi. Mas enfim. Aí ele falou, olha, surgiu uma vaga no hospital para recepção. Você topa? Eu falei, fechado. Aí eu vim no final de semana. Como eu já fazia os favores para a secretaria, e eu estava muito cansado, eu falei, eu vou deixar meu carro aqui no hospital e vou no ônibus. Você consegue me colocar no ônibus? Não, máquina, você pode vir. Fiz entrevista no sábado, conheci o hospital no domingo, aqui de Montanha. Quando foi isso no dia 2, no sábado, 3 no domingo, no 4 na segunda-feira, eu cheguei lá por volta de 6 horas da manhã. Aí fui lá no RH, fui lá pedir demissão, e o pessoal do RH, de novo, agora está decidido. Eu achei muito interessante a postura da pessoa que era responsável pelo RH, uma das responsáveis pelo RH. É isso mesmo que você quer? Eu falei, sim, já está definido, eu estou com o emprego arrumado. E um fato que me chamou muita atenção foi, se você pegar uma declaração do hospital, como você está em processo seletivo, você não precisa pagar o aviso. Olha como Deus trabalha a nosso favor, quando a gente confia nele. Aí vim para cá e beleza, pedi a demissão no dia 4. No dia 5 eu formalizei ela lá, já oficializei, na verdade, a demissão. No dia 5 já com as minhas coisas dentro do carro para vir para cá para começar a trabalhar no dia 6. E vim para... Vou molhar a garganta que eu falo pouco, né? E vim, chegando aqui, foi no dia 5 de setembro que eu conheci o Edgar, eu não conhecia ele. Quando eu cheguei por volta de 4 horas da tarde, que eu fui na secretaria, que eu fiquei conhecendo e tal, e comecei. Mas só para resumir essa história, existe uma diferença entre chega uma pessoa, as pessoas que procuram um hospital, que procuram a unidade de saúde, às vezes ele está com mais enfermidade na alma do que a enfermidade física. E chegava lá, quando chegava no hospital, bom dia. Porque tem uma diferença, eu falava, bom dia. Aí, consultório 2, tipo assim, dá muito isso, né? Aquela coisa seca. Não, bom dia e tal. Provérbios, se eu não me engano, Provérbios de Salomão, ele fala que um coração alegre, ele aformoseia o rosto. E eu vi aquilo ali, eu vi algumas críticas, que no formato que eu conseguia atender, né, aquele bom dia com mais ênfase, com mais jeito, de tentar solucionar o problema das pessoas ali. E um detalhe, quando as filas elas cresciam muito, as pessoas aguardando cresciam muito, eu saí daquele cercadinho lá fora, olha, do vidro, né? Eu saía olha, o médico está trabalhando, está atendendo. Vai demorar um pouquinho, mas vai atender. A minha vontade é que vocês chegassem aqui e não esperassem nem um minuto. Então, essa forma de dar uma certa satisfação para a população, acho que aliviava um pouco mais aquela espera ali, as pessoas ficavam com mais tranquilidade. E fui criticado, mas essa diplomacia toda que você tem aqui em Montanha, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas o doutor fulano, ele vai te responder, ele vai brigar com você. Nunca aconteceu. Eu digo que Deus é tão bom comigo, que alguns médicos chegavam de manhã no plantão, eles iam na recepção me cumprimentar. Olha, Bílio, eu vim aqui te cumprimentar. Ele falou Jay aqui, que eu uso nas redes sociais, Billy Graham, J. Caetano. E em inglês, J quer dizer Jay, né? Então acontecia muito isso. E os pacientes que entravam, que eram atendidos, já eram medicados e tal, quando eles retornavam, passavam pela recepção, tem um quadradinho ali, um buraquinho ali, quadrado ali, eles paravam por ali e falavam assim, olha, muito obrigado. Olha, fica com Deus, tá? Vai em paz. Então isso foi criando uma ambiência diferente. Eu comecei a dar um visual diferente. Eu utilizei toda a minha experiência de atendimento ao público, eu apliquei ali. Com 60 dias que eu estava no hospital, um vereador me chamou para ir à Câmara. Vamos assistir uma sessão. Eu falei lá, assisti uma sessão, o meu chefe liberou e tal. E deixa eu molhar a garganta de novo. Aí fizeram lá e fez a menção, né, do meu nome, estava ali no hospital, que ia lá. Mais especificamente, 2 vereadores, eles fizeram a menção e uma dos vereadores que estavam lá falou o seguinte, eu estava lá no hospital e percebi o que o Billy Graham fez. Ele foi lá fora e deu uma satisfação. E a população precisa disso. Então, esse diferencial, talvez, que conseguiu fazer com que mudasse um pouco, até mesmo aquela aproximação dos vereadores com o hospital, com a direção do hospital. Então eu acredito piamente que eu não vim para cá por acaso.
Quando foi em dezembro, eu saio do hospital, fui para Secretaria de Saúde. Fui lá auxiliar ali o chefe, né, o Edgar. E agora surgiu uma oportunidade, né, aqui no EMAESM, que é da saúde mental. E eu falo que eu não sou coordenador, estou coordenador. Estou até o dia que Deus fala assim, até aqui tá bom. É isso. Olha, é muito, muito importante essa concepção aí de falar, eu estou no cargo. Porque assim, tem gente que às vezes se sente dono do poder, o exemplo, do Estado e tudo. E aí é um momento que a gente passa, né, do ponto. Então é muito importante isso. Espero que dê muito certo, como vem dado certo ali em tudo que você faz, que a gente vê que a gente chega, quando eu cheguei lá na secretaria de primeira lá, você passou assim essa felicidade assim pra gente assim, na conversa, no olhar. Isso é uma coisa muito importante que a gente espera. Às vezes a gente chega nos locais e tem, não tem. E às vezes mal te respondem, né? Eu uso muito essa fala, servidor público. Servidor público. Servidor vem de servir. Eu recebi agora à tarde de vez em quando as pessoas mandam algum áudio agradecendo por algumas coisas que fazem. Eu não estou aqui para receber tapinha nas costas de forma nenhuma. E às vezes eu observo assim, como nós mesmos, até comigo mesmo, eu sou carente daquela questão da atenção. Então você dá aquela atenção, tem aqueles que reconhecem, aqueles que ligam, que mandam mensagem e tal. Mas o grande lance, eu acredito que é o seguinte, que é a forma da abordagem. Que a pessoa chega na recepção de um hospital, vou dizer com mais experiência nisso, ele vai dizer o seguinte, olha, eu estou com a dor no ombro já tem 3 semanas. Talvez ele tinha necessidade de compartilhar isso com a esposa em casa, compartilhar com os filhos e vice-versa não conseguem. O que nós vivemos hoje, não vou dizer tanto pela correria, mas essa questão hoje dessa, como é que eu vou dizer, esse avanço tecnológico, nós gastamos muito tempo nas redes sociais. Às vezes a pessoa está ali com o celular na mão dentro de casa e não dá atenção. Então quando a pessoa chega lá, primeiro, ele vai desabafar um pouco na recepção. Olha, tem 3 semanas que eu estou com dor no braço e eu preciso tomar um remédio. Você conversa mais um pouco ali. Você chega lá, pega um recepcionista mal-humorado, tipo o consultório. Um dos detalhes que eu fiz muito, meu diferencial, assim, que me ajudou bastante, eu não deixava a paciente caminhar sozinho para o consultório. No consultório tal, tocava a campainha lá, aí eu ia lá e abria a porta. Então eu me cansava muito meu aspecto físico, que é o tempo todo andando. Então eu não deixava o paciente abrir a porta. E avisava o médico, doutor, é fulano que está chegando aqui. Às vezes alguns médicos cheguei e falaram, você não tem. Não, rapaz, você pode continuar fazendo. Então isso, por ser uma cidade pequena, a mão de obra aqui ela poderia ser mais bem preparada. Eu trabalho com essa ideia, eu já pensei aqui de montar alguma coisa para dar curso. Talvez assim, você vai cobrar o empresário ou o comerciante. Ele não quer investir, investir ali para ensinar, porque quando você fala aquele bom dia seco, né, aquela história que eu contei, aí a pessoa está sentada nessa posição, o consultório 2 aponta com o dedo para cá. Não é por aí. Eu acho assim, as pessoas precisam, primeiro, ser tratada com respeito. Né? A gente fala de questão do SUS, o SUS é bom? Não, mas poderia ser melhor? Sim. Mas eu, particularmente, não tenho nada a reclamar da questão dos meus pais, da minha mãe, meu pai. A cordialidade, ela faz o dia melhor. Sim. Acho que quando você levanta de manhã, eu gosto muito de uma palavra, gratidão. As pessoas, eles saem, trabalham fora o dia todo, não tem muito tempo, chega em casa, está ali, jantou, tomou banho, vai pro celular, um pouquinho deita, dorme e tal, não é capaz de parar um pouquinho, Deus, me ajuda, obrigado, Senhor, por esse dia e tal. Quando eu saio de casa, que eu vou para o trabalho, eu vou ali orando mesmo. Um texto na Bíblia diz que orar sem cessar, eu vou ali o tempo todo. E quando eu chego na unidade, eu já peço a Deus assim, Deus, protege esse lugar. Nós tivemos uma situação recentemente de uma pessoa render a outra lá, por exemplo, deu um pouco de trabalho, né? Então, assim, eu peço para que Deus, que isso não aconteça, que Deus, porque Deus, ele dá ordem aos anjos dele para nos guardar e guardar o lugar onde estamos. Mas nós precisamos de pedir isso. Deus tem o poder para fazer isso tudo sozinho.
Mas a gente tem que se propor também a falar com ele, ó Deus, eu preciso que o Senhor me guarde aqui nesse lugar hoje, dia todo, que não aconteça nada de anormal aqui. É verdade a questão dos anjos. E eu acredito que eu dei muito trabalho para os anjos. Eu também. Rapaz, já dei muito trabalho. E graças a Deus, Deus botou os anjos lá e me salvou. Senão eu não estava mais aqui, não. É verdade, é verdade. Eu falo que a gente sai, eu viajei, né? Eu viajo constantemente para Vitória, né? Esse final de semana também eu até estive lá. Fui lá para casa da minha filha, eu fui cozinhar lá para ela, fazer um almoço lá no sábado. Foi festa, né? Porque eles têm as ocupações deles também lá, né? A minha filha veio aqui do meu casamento no dia 15, a minha filha e meu filho mais novo. Eles vieram, o outro não veio porque não tinha como deixar a empresa lá sozinha, né? Ele acabou, não, pai, não tem como eu ir. Então veio. E a gente perceber algumas coisas que chamam a minha atenção. Voltando mais um pouquinho a falar da família da minha esposa. Os meus filhos amaram eles assim demais. Às vezes ligo, olha pai, fala com o senhor Mário, que eu estou aqui orando por ele. Fala com a Márcia, fala com... Tipo assim, ganhou, viram uma única vez, mas conseguiram levar assim uma boa impressão, uma boa imagem deles assim. Então eu acho que isso vem tudo a ver até mesmo com aquela criação de casa, né? Você está ali, olha meu filho, você tem que ser assim. E dar sempre o melhor, né? De atenção às pessoas. Então isso ajuda a gente, até para o ego, isso ajuda bastante. Né? Se você já sai de casa mal-humorada, chega lá, já dormiu mal de noite, chega lá e já vai estar... Acho que o outro que está lá procurando ajuda, né? Ele vai ter que dar um desabafo lá, enfim, com a mal resposta e tal. Né? Você sabe que no QuestionCast, do nada a gente faz um questionamento, né? Ah, sim. Rufem os tambores, eu vou falar. Surgiu do nada. Surgiu do nada. É porque, assim, o seu nome, de certa forma, não é um nome muito, assim, comum. Não. Eu sei que vem, né? Eu sei um pouco... Eu conheço um nome bem famoso, né? Mas eu queria que você, assim, falasse pra gente, né? Quais, assim, os pós e os contras do seu nome, até hoje na sua vida. Olha, e fala pra gente. Então, o nome... Eu até uns 15 anos eu detestava meu nome. Por quê? Porque Billy Graham é nome em homenagem a um pastor batista americano, Billy Graham. Agora, um detalhe interessante. Billy é diminutivo de William. O nome dele é William Franklin Graham Jr. O Bill Clinton, por exemplo, é William Jefferson Clinton. O da Microsoft, o Bill Gates, é William Henry Gates. Só para você ter uma ideia, como se fosse seu João e seu Zé aqui no Brasil. Mas na escola, por que eu detestava o nome? Na escola, Billy Graham rima com Malagran. 900 gramas, Billy Gancho, Billy Toceira. Tem gente que me chama de Poligram. Aí vai essa confusão de escola, que é um bullying, né? E olhando aqui essa questão dos contras. Agora, outra questão ainda, continua no contra ainda, é quando acontece alguma coisa. As pessoas associam muito fácil. É o Billy Graham mesmo, é aquele mesmo lá. É aquele de montanha mesmo. Por quê? Parece que em Mucurici tem um xará em Mucurici. Mas eu me sinto muito honrado de ter esse nome, que eu acabo pegando uma carona. Né? Eu congrego na Igreja Batista lá de Mucurici. E eu até brinquei assim, gente, eu tenho nome de pastor famoso, então eu pego uma carona nisso aí e acabo pegando a carona. Me ajuda bastante. Só que diversas vezes, assim, em sua maioria, que pergunta o meu nome, eu tenho que dar a mesma explicação. Olha, é homenagem ao pastor, assim, aí contar a história lá e tal. E para os meus irmãos, meus dois irmãos, isso gerava um certo, não sei se é que eles têm um nome muito comum, né? A começar com o meu irmão mais novo, meu pai registrou ele errado. Da forma que o meu pai falou, eles escreveram. Então, o irmão mais velho tinha um nome, o nome dele é Unissex, é o que faleceu. Então gerava, faziam aquela chacota, mas o meu nome é Billy Graham e tal, fazia aquela piadinha com o nome. Mas eu comecei a gostar depois de 15 anos, eu queria trocar de nome, literalmente. A minha mãe, muito inteligente, começava o programa lá do pastor Billy Graham na televisão, meu filho, vem cá para você ver, o pastor vai começar a falar. Aí eu fui observando, e na igreja, né, onde eu congregava, aquelas mocinhas da minha idade, eles iam lá em casa, ô Billy, vão com a gente lá, vai ter uma visita em tal lugar, vão naquela igreja tal, naquele bairro tal, que não tinha WhatsApp, né, ou era um recadinho por escrito, ou ir lá pessoalmente para convidar, né. E aquilo, quando ela chegava, falava assim, ô Billy, vão com a gente. Aí eu comecei a dar uma certa
valorização assim no meu nome. Mas a questão, você ter um nome de peso. O meu avô, acho que meu nome ia ser José Caetano. Essa é a história também, o Jay aí, o José Caetano. E eu acabei omitindo aí o Billy Graham, J. Caetano nas redes sociais para facilitar um pouco. Eu cheguei a usar uma época Billy Graham do Brasil. Um dia eu fui participar de um evento e a pessoa lá da frente me falou assim, ele se intitula como Billy Graham do Brasil. Aí eu me irritei com aquele negócio, eu vou trocar isso, eu vou botar para Billy Graham mesmo. José Caetano, eu vou botar J. Caetano que vai ficar mais fácil. Mas que mal tinha, você é Billy Graham e era do Brasil, né? Tanto que o meu e-mail é billygrandobrazil@hotmail.com. Olha que interessante. Né? Consegui fazer isso. Só que, eu falei, tem os prós e contras. Tem aí a vantagem de ter um nome diferente. O nome ele acaba, de certa forma, quando chega em algum lugar, vou contar uma historinha rapidinho. Por que eu congrego lá em Mucurici? O pastor de Mucurici ministrou aqui na Igreja Batista daqui. Eu estava lá. Aí ele, no meio da mensagem, ele falou, mas o Billy Graham certa vez escreveu isso, e mencionou lá que o Billy Graham. Aí quando acabou o culto, eu falei, rapaz, você falou tanto meu nome hoje aí. E ele, conversei mais um pouco com ele lá, falou, vai fazer uma visita a gente. E eu fui lá e não saí de lá mais. E a tendência é fixar lá como membro. Ainda não me tornei membro, ainda até porque veio esses contratempos aí, eu acabei ficando 2 finais de semana sem participar lá das atividades da igreja. E é um pastor o Emerson, e assim, o pouco tempo que eu conheço, que eu tenho esse contato com ele, é uma pessoa extremamente cuidadosa. Ele cuida bem das ovelhas, né? Eu cheguei de viagem, perguntei, como é que foi? Tá aqui. Aí eu sempre dou um feedback para ele do que vai acontecer durante a semana, para ele estar ali ajudando em oração mesmo, né? Porque a gente, sem a proteção de Deus, a gente não consegue chegar para lugar nenhum, né? Com certeza. A gente, né, tem que estar sempre debaixo da mão de Deus, porque senão fica mais difícil a vida. E aqui eu vou perguntar mais algumas coisas à vontade. Aqui no QuestionCast, sempre a gente fala sobre o sonho. Eu vejo que no olhar das pessoas que sempre tem alguma coisa a mais, ou vejo também a realização. E no caso ali, o que o Billy Graham do Brasil sonha? Fala pra gente. Então, era um sonho antigo de ser psicólogo, né? De ser psicólogo. Tem uma história assim, eu queria ser motorista de ônibus, eu queria ser motorista de caminhão. Não, eu não tinha nada disso. Tanto que quando eu tirei carteira de motorista, poderia ter tirado para caminhão, eu não fiz. Mas eu tinha vontade de ser psicólogo. Ainda esse sonho, ainda não consegui realizá-lo. Não como psicólogo, mas eu já pesquisei algumas coisas para mudar. Eu vou continuar na faculdade, até porque eu preciso ter a formação superior para eu ter o título de doutor, né? Para eu cursar depois a neuropsicanálise. Então, estou trabalhando com essa ideia. Eu já vi para fazer a conclusão há mais 1 ano e meio, aí eu já posso, na realidade, eu já consigo fazer alguns atendimentos, acho que com 4 meses por aí eu já consigo fazer o atendimento. É um curso da psicanálise, o sistema mais avançado, é um curso muito caro. Quando eu vi o ano passado, eu me assustei um pouco com o valor. Mas o suporte que eles dão é muito bom. E o que aconteceu? Depois da pandemia, acho que todos nós ficamos com um probleminha, um tiltzinho meio psicossomático, né? Então, assim, é uma necessidade. Hoje a enfermidade, eu vou dizer assim, usar esse termo aqui, a enfermidade da alma, ela é muito grande. As pessoas precisam da mão no ombro, as pessoas precisam de serem assim, mais atenciosas. E às vezes a falta dessa atenção está dentro de casa, né, com os filhos. Eu criei três filhos, não tenho vergonha de dizer isso, criei 3 filhos em bairro periférico. E quando você ouvia um tiro, você podia chegar lá que tinha uma pessoa espichada morta. E foi assim, da época, consegui mantê-los ali por perto, muita rédea curta. E hoje eu tenho, não o privilégio, o orgulho, posso usar esse termo, de ter 3 filhos empresários. Não é pelo título de doutor, porque um mora perto da praia, o outro... Não é isso. Mas é sobretudo o caráter que eles têm, mas ainda
é o caráter cristão que eles têm. Isso para mim não tem preço. Né? Saber que tudo aquilo que eu implantei, que eu acompanhei, que eu ajudei, foi algo assim que eu consigo observar hoje. Eu falo sempre, Rafael, que os nossos filhos dependem da nossa bênção para eles caminharem. Então, constantemente, todos os dias eu apresento eles ao Senhor, assim, nominalmente. Os filhos, os netos, eu tenho um genro e 2 noras, e eu apresento eles nominalmente ao Senhor. Essa é a necessidade. Nós temos que proteger os nossos filhos. Quando fala de orar sem cessar, vai ficar o tempo todo orando. Não, mas ele está trabalhando. Oh, Deus, guarda aquele filho, aquele enjoado lá, aquele menino arteiro e tal. Mas é isso, nós precisamos de estar falando com Deus. Eu conto uma experiência, eu estava em Vitória cortando o cabelo, estava no salão e tinha uma senhora, eu conheço ela de vista, e ela falando muito de um filho que é esportista. Ele estava junto cortando o cabelo lá. Aí eu terminei de cortar, parei perto dela um pouco, o assunto me interessou um pouco do que ela estava falando. E aí, tudo bem com você e tal? Aí eu conversei com ela um pouquinho. Eu falei, você tem um filho só? Eu falei assim. Ela falou, tem um só, mas o outro, ele não. Ele esbandiou pro outro lado, ele mexe com coisa errada, é droga e tal. Foi falando aquilo. E eu falei assim, mas aí na conversa ela perguntou, mas eu entreguei na mão de Deus. E eu falei assim, sim, tá certíssimo você entregar nas mãos de Deus mesmo. Que Deus tem o poder de fazer sozinho, tudo sozinho. Mas por que a senhora não propõe com Deus para lutar por ele? Se você pegar a história da Bíblia, que pessoas que lá do passado, que eles oravam, que eles buscavam a Deus, eles se propunham a lutar com Deus por uma determinada situação. Então eu falei aquilo com ela ali, despedi e saí e vim embora. Tomara que essa palavra tenha surtido efeito no coração dela. Porque às vezes, eu entreguei nas mãos de Deus, não vou nem olhar mais. Não é assim, não é? Ele tem que lutar mesmo com Deus para ver a pessoa recuperada, trazê-la de volta ao meio, né? Essa fala, né, de entregar na mão de Deus, que as pessoas elas utilizam como deixei para lá, a maioria das vezes, né? Tirar a responsabilidade, na verdade, né? Tipo assim, eu deixei, mas na verdade, se você pegar bem o pé da letra, tá na mão certa, né? Então... Sim. Eu disse, Deus tem o poder para fazer tudo, Ele é poderoso para fazer sozinho, mas se a gente se propõe a lutar com Ele, aí eu acredito que fica até mais fácil. Faça a sua parte que... Sim, faz a tua parte que eu te ajudarei. Então, assim, essa é interessante a gente se propor mesmo. Quantas vezes eu falei recentemente que quando nós estamos numa dificuldade, que as coisas apertam, a gente procura Deus o tempo todo. Você está falando com Deus assim, eu preciso daquele emprego, eu fiz aquela prova, eu fiz aquele concurso, enfim. Mas se você fizer uma análise, aí ele consegue passar por aqui, consegue aquela vitória, aí vai fazer o quê? Aí vai esquecer daquilo que Deus fez. E aí nós somos tendenciosos a isso. Quando eu fiz uma troca de carro recentemente, eu parei, né, a gente estava indo para algum lugar, e eu fui dar uma voltinha para mostrar o carro para minha esposa, o carro é isso aqui. A gente vai trocando de carro, fica meio bobado assim, né, tal. Aí eu parei, pensei, olha, eu vim até aqui com você, parei o carro num determinado lugar e falei com Deus, está aqui. A minha gratidão ao Senhor, mas eu consagro ao Senhor esse carro ao Senhor, para que Ele nos dê alegria, nos dê assim, a forma assim a manutenção, que mantenha ele bem, né, ali, conservando ali as peças, que a manutenção é cara, né, um negocinho que mexe lá, que é um ar-condicionado, você tem que mexer, ou coisa ou outra, você acaba tendo gasto. Mas é consagrar mesmo. Né? Quando a gente consagra a nossa vida, os nossos bens ao Senhor, o resultado é muito positivo, assim, o resultado é muito bom que a gente vai colher. Com certeza. Ó, nesse momento aqui do podcast, aquele momento que eu peço pro convidado ali deixar alguma mensagem ou mandar um alô para quem ele querer, não esquecer de ninguém, ficar bem à vontade. Legal. Então, a mensagem, eu já acho que dispensaria até eu mencionar outro texto da Bíblia aqui, até que a nossa conversa foi totalmente... Nós não programamos nada disso aqui, tá, gente? A gente só conversamos algumas coisas perguntou até sobre a questão de eu ser capelão, né? Por ser capelão. Mas o que é capelão? Aí depois eu acabei, a gente vai pesquisa aqui, que capelão. Aí fala assim, tem o padre e tem o pastor, e tem o capelão.
O capelão ele cuida da questão espiritual das pessoas, né? Visita em hospitais, escolas, são aqueles lugares onde ficam os militares, né? Os quartéis. E existe um fato interessante. Vamos colocar que eu estou viajando aí, vai estar lá um acidente. Eu me identifico, eu tenho a credencial de capelão, eu vou me identificar com o corpo de bombeiro que está ali. Eu não posso tocar na pessoa, mas eu posso conversar com ela, eu posso fazer uma oração por ela. É um apoio espiritual. E, na verdade, a tradução também diz que é ministro ordenado. Eu acho essa palavra até mais bonitinha. Acho que eu vou mudar de capelão e botar ministro lá, vai ficar legal. Mas, para finalizar aqui, de todos que eu já falei, eu gosto muito de um texto, João 3,16, é muito conhecido. Eu vou falar aqui e a maioria vai dizer, já sei o que ele vai falar. Que é, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou trazer esse texto em um formato diferente, porque Deus amou o Rafael, o Billy Graham, a Dona Maria, o seu Joaquim, o seu João de tal maneira, que deu seu Filho. E para finalizar, que Deus, ele ama cada um de nós, Rafael, como se não existisse mais ninguém a quem ele pudesse manifestar o seu amor. E a gente saber que o amor de Deus, ele é tão grande, é como se ele amasse unicamente a mim. Que ele amasse unicamente você. Se a gente parar para se dar conta desse tão grande amor de Deus, eu acredito que a gente ia valorizar mais as coisas. Saber que ele deu o único filho para morrer no nosso lugar ali na cruz do Calvário. Essa é a palavra que eu deixando aqui para os nossos ouvintes. Olha, muito, muito bem falado por você, né? Essa mensagem é muito bonita e real. E fico muito feliz de você estar compartilhando isso com o pessoal de casa que sempre nos assiste. E tem um detalhe que eu queria perguntar para você, né? Sobre aqui o tempo que você já está aqui, né? Como é assim a aceitação e a conversa sobre os assuntos bíblicos? Você tem algum grupo? Você pensa em fazer algum podcast relacionado a... eu sei que você já fazia algumas lives. Sim. Fala um pouquinho desse detalhe que nós não abordamos. Exato. Eu até parei um pouco, foi em novembro que eu parei de fazer as lives, por algumas questões. Eu parei que eu precisava quando eu mudei para cá, praticamente quando eu mudei para cá, eu já diminuí de fazer as lives, porque eu precisava de acertar a questão de casamento, né, e tal. E acabou, veio esses contratempos, veio a questão, eu casei mesmo em dia 15 de janeiro. Eu tenho vontade, assim, de ter um grupo pra gente ler a Bíblia, para alguém que toca um violão legal, assim, pra gente poder... Porque tem muitas pessoas que, às vezes, um dia ele foi de um meio religioso, digamos assim, e hoje não está em lugar nenhum. Tentar resgatar essas pessoas. Porque você fazer um encontro com um monte de gente que já é do meio, é bom. Sim, a comunhão é top de linha. Mas você tem para tentar resgatar essas pessoas. Olha, eu vou te convidar, você vai levar um amigo que esteja fora. Tipo, mais ou menos por aí. Essa é a ideia. Fazer na minha casa mesmo. Né? Eu já até tenho mais ou menos essa ideia. Eu tenho espaço para isso. A questão das lives está no meu... Fiz no Instagram toda terça e sexta-feira. Até se as pessoas entrarem lá, elas vão conseguir ver que é Billy Graham, BILIGRAM 78. Billy Graham 78. Consegue me acessar ali pelo Instagram, pelo do Rafael, a Estima TV, aí a gente consegue me alcançar também. Mas falando mais um pouco, Rafael, por essa oportunidade, muito grato a Deus, assim, pela sua vida, né? Eu quero honrar a sua vida aqui, porque são poucas pessoas que somos de meio religiosos totalmente diferentes, né? E, no entanto, está aqui para poder falar de Deus, poder falar daquilo que Deus faz. Não falar de uma religião, de uma igreja, mas falar daquilo que Deus faz na nossa vida, no nosso dia a dia. É só reiterando que Deus, o amor de Deus, ele é grande. E realmente ele ama a cada um de nós como se não existisse mais ninguém a quem ele pudesse manifestar o seu amor. Olha.
Agora aquele momento que vamos despedir do pessoal de casa, né? E vou agradecer muito, muito, muito sua presença mesmo. Obrigado por ter vindo e compartilhado todo esse conhecimento e assim, a sua simpatia, você compartilhar com o pessoal. Obrigado. E eu vou mandar um alô pro pessoal de casa. Valeu, meus amigos. Esse foi mais um QuestioniCast. E até uma próxima. Tchau. Tchau.